Oi, tá gravando, né? Bom, esse vídeo aqui, ele vai atender a duas necessidades minhas. Primeiro, ele vai servir como avaliação para um trabalho que eu estou desenvolvendo na faculdade, da disciplina Patrimônio Histórico Brasileiro. E o segundo, eu decidi unir o útil ao agradável e, por meio desse trabalho, tentar, espero eu que de forma bem sucedida, realizar uma divulgação científica. Porque, enfim, o que a gente produz enquanto ciência tem que ser divulgado, tem que ser falado, tem que ser levado ao público. Bom, levando em conta que esse trabalho vai ser destinado a acadêmicos e não acadêmicos, eu vou precisar falar de alguns conceitos básicos. Primeiro, o que é patrimônio? Para eu falar de patrimônio, eu vou ter que falar de uma outra coisa antes chamada Estado-nação. Volto para o século XIX, ou melhor, vou ao século XIX. Volto 2 séculos. Estado-nação e patrimônio são dois conceitos que andam juntos, são próximos, são irmãos, foram desenvolvidos ao mesmo tempo. Quando eu falo de nação, não é via de regra, mas eu, enquanto brasileiro, penso em um estado grande, que vai abarcar muitas pessoas. Ou não necessariamente, não precisa abarcar muitas pessoas. Mas, para colocar pessoas diferentes num território, você precisa que elas tenham algo em comum. Porque se elas não tiverem esse algo em comum, a probabilidade de sair daí uma briga, uma discussão, uma desavença e um estado de instabilidade é muito grande. Porque essas pessoas não vão ter um elo, não vão ter um algo em comum, uma paixão em comum, uma admiração em comum. Então o patrimônio, dentre as tantas necessidades que ele tem, ele atinge esse desejo do Estado-nação de gerar um ambiente de paz, pacífico, de coesão. É essa a definição mais prática de patrimônio que eu encontrei. Ele se relaciona com a formação de identidade de um grupo, isto é, associada a práticas voltadas para o fortalecimento dos laços de identidade, ou seja, o patrimônio ele fomenta a formação da identidade de um grupo, ele cria um elo, ele cria um laço entre essas pessoas, entre esse grupo, entre esse núcleo. Bom, dito isso, preciso falar do samba. Bom, enquanto eu fazia minha pesquisa sobre o samba, que é um patrimônio imaterial, ou seja, ele é um bem comum para um grupo, mas ele não é físico. Ele está no campo da ideia, do conceito, até porque samba é uma música. É um estilo musical. Eu descobri que além do samba carioca, que é tombado como patrimônio, as matrizes do samba também são tombadas. Quais são as matrizes? Uma a uma. O samba de terreiro, que se relaciona ao local de sociabilidade, de sociabilização, de celebração do samba. Ele fala de amor, ele fala da vida, ele fala das escolas de samba, ele fala da religião. Uma grande expoente desse samba é a Clara Nunes. Clara Nunes tem sambas lindíssimos que falam sobre os orixás. Por exemplo, o Conto de Areia. É um samba lindo. Tem um outro samba que agora eu não tô lembrado agora. Mas ela fala sobre Oxum, enfim. Clara Nunes tem sambas lindíssimos. Inclusive, Zeca Pagodinho é um grande expoente do samba de terreiro. Uma das minhas músicas favoritas dele é Ogum, né? É Amanhã, o Dia de São Jorge. Ele é um grande expoente desse samba de terreiro também. Bom, o samba de terreiro ele tem que ter o reconhecimento primário da comunidade do terreiro que ele está inserido. Bom, falei da Clara Nunes, e Clara Nunes também tem uma relação muito forte com a África. Morena de Angola, por exemplo. E aí eu posso pular para a segunda matriz do samba, o Partido Alto, que é reconhecido pelo improviso. É aquele samba ali, a roda de samba. É o cavaquinho, o pandeiro, o surdo e... bora, vai, é o samba de roda, é o samba de improviso, aquele samba de feijoada de São Jorge, bem característico que infelizmente não teremos amanhã por razões muito óbvias. Enfim, esse estilo de samba, o Partido Alto, ele tem origem nas zumbigadas africanas, que é uma dança afro-brasileira criada nos quilombos em meados do século XIX. E por último, a terceira matriz do samba é o samba enredo, é o mais conhecido, que basicamente é a criação de uma letra e de uma melodia voltadas para o resumo de um tema escolhido como enredo de uma escola de samba para sua apresentação. Pronto, temos a matriz do samba. Agora eu preciso discorrer, de acordo com o que pede meu trabalho,
sobre o samba. Qual que é a importância do samba e quais foram os valores que foram atribuídos para o samba? Bom, o samba ele tem uma formação negra, preta, periférica. O samba ele foi formado, o samba carioca, a partir dessas três matrizes, ele formou-se no começo do século XX. Pós a abolição da escravidão, quando ex-escravos, a maioria oriundos da Bahia, vieram para o Rio de Janeiro e se instalaram na região aos arredores da Praça 11 de Julho, no centro, uma praça que já não existe mais. Era uma região precária, uma região desvalorizadíssima, de muitos casebres, de muitos barracos. E esses ex-escravos começaram a se colocar ali, naquele espaço, e começaram a cantar sobre as suas dores, sobre as suas tristezas. Na casa da tia Ciata, que era baiana e era mãe de santo, passaram a ocorrer as primeiras rodas de samba, né? E dali saíram sambas e compositores históricos. Inclusive, em 1916, foi gravado o primeiro samba-enredo chamado Pelo Telefone, do Donga e do Mauro de Almeida. 10 anos depois, foi fundada a primeira escola de samba, a Deixa Falar. Posteriormente, Estácio de Sá, que permanece até hoje. E, em homenagem a tia Ciata, nós temos a ala das baianas. Mas, bem, o samba ele foi marginalizado desde o seu princípio. O samba e o IFAM foram criados, desenvolvidos na mesma época. O IFAM, na época, SFAM, né? Que era o Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico. E o SFAM, posteriormente IFAM, ele atendia a um desejo de nacionalismo, de um Estado nacional, que queria uma hegemonia, que não pensava em um Estado divisível, um Estado que permitia a pluralidade de ideias. Ele atendia a um plano nacional de um país que queria ser a Paris, né? O Rio de Janeiro, enquanto capital, ele passou por um processo urbanístico de derrubada de morros, de casarões, de cortiços, justamente por quê? Porque anseiava-se que o Rio de Janeiro fosse a Paris, né? Fosse como Paris. Morros foram destruídos, o Morro do Castelo, do Senado, do São Carlos. E a Alcione, quando ela canta Não Deixa o Samba Morrer, ela fala: o morro foi feito de samba. Então o espaço do morro ele foi marginalizado. O subúrbio ele passou a ser marginalizado. E o samba ele foi marginalizado durante anos. Houve a lei da vadiagem que reprimia o samba, que reprimia os sambistas, que ia atrás e que prendia. E o samba, desde sempre, ele fala de uma cidade, de um estado, de um grupo que existe pela dor e apesar da dor. E isso não era algo que o plano nacional queria. Paris, a gente não vê as favelas de Paris, a gente não vê o subúrbio de Paris. Então, para que ver o subúrbio do Rio? O samba, enquanto patrimônio, antes de ser patrimônio, na verdade, ele foi reprimido, ele foi marginalizado, ele foi tratado como de bandido, como de bicheiro. O samba, ele fala da dor, né? Aquele samba da Imperatriz. Liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós e que o sol da igualdade brilhe sempre. Agora me pegou a nossa voz, a nossa volta. Enfim, o samba, ele fala da dor, ele fala da luta. A Alcione, ela fez um popurrí há alguns anos de Não Deixa o Samba Morrer. Deixa eu ver se eu consigo acessar aqui, se meu computador colaborar. De Não Deixa o Samba Morrer e Pandeiro é meu nome. Deixa eu pegar aqui a letra. Apanha sorrindo pro povo cantar. Ela faz uma comparação entre um pandeiro e o povo, né? Tem um verso que eu marquei muito. Não me chamo surdo, mas aguento fome. O samba, ele fala da dor. Gonzaguinha fala da dor quando ele canta a gente quer viver a liberdade, a gente quer ser uma nação, a gente quer ser cidadão. O samba, ele fala da dor. Ele fala da luta, ele fala da tristeza. E ele foi marginalizado durante muitos anos. Bom, a partir dos anos 90, por uma mudança de olhar, a partir do trabalho de sociólogos que começam a questionar o que é patrimônio, se percebe que não há espaço para unidade,
que uma nação ela é formada de pluralidade. E é a partir daí que se começa a olhar e observar outros patrimônios, outros conceitos, e o samba passa a ser observado. O samba ele é notado e a partir daí ele recebe a chancela do Estado. O samba se torna um patrimônio. Mas para isso a gente passou por um caminho. Em 2001 é criado o Centro Cultural Cartola, fundado para preservar a memória e a história do Cartola. Mas a partir disso se percebe, nasce o anseio de lutar pela memória do sambista, colocando ele como protagonista e escritor da sua história. Porque não era o sambista que contava a sua história, era o terceiro, era o outro, era uma outra pessoa. E aí, posteriormente, surge o Museu do Samba. É o Museu do Samba que envia para o IPHAN tanto o pedido de registro enquanto patrimônio material do samba carioca e das matrizes do samba. Posteriormente, o IPHAN ele ganha, como é que se diz, uma chancela para contar, para narrar a história do samba e para guardá-la. O Museu do Samba ele fica ali na Mangueira, na região da Mangueira, acho que ele fica aos pés da Mangueira, se eu não estiver enganado. Da estação do metrô a gente consegue ver ele. E é isso. Bom, o patrimônio, para ser validado como patrimônio cultural brasileiro, o rito ele tem que ser referenciado pela comunidade que detém o seu conhecimento técnico. Ou seja, o samba ele é um patrimônio porque a comunidade do samba tem sobre ele, na figura do Museu do Samba, o seu conhecimento técnico e a sua história. O samba, ele existe, as pessoas acham que o samba existe apesar da dor, né? Mas não é bem isso. O samba existe apesar da dor. O samba ele é um espaço de alegria, mas ele é um espaço de resistência. Bete Carvalho falava sobre isso, que o samba ele tem a sua bela batida, a sua música animada, mas que ele fala de luta, ele fala de resistência, ele fala de dor. O samba ele existe pela dor, apesar da dor. Samba é resistência. O samba ele é valorizado hoje, mas ainda há um longo caminho a ser percorrido. A gente viu nos últimos tempos, agora com a pandemia, muitas aglomerações, muitos shows clandestinos que estão errados, que têm que ser criminalizados, têm que ir atrás mesmo. Mas somente sambistas e funkeiros foram criminalizados. Por quê? Porque o samba ele ainda é visto como coisa de pobre, de preto, de favelado, de suburbano. A gente ainda tem um longo caminho, mas com fé, na esperança, como dizia o fundo de quintal, olha nós outra vez no ar, o show tem que continuar. É isso, obrigado, até breve, e é isso, pessoal, um abraço.